Matrix. Choose your view. Boa tarde, eu vou falar aqui um pouco de testes sobre testes unitários. Quem são, onde vivem e de que se alimentam. E vou dar uma introdução básica falando sobre o que são testes automatizados, né? E depois vou falar sobre alguns frameworks para testes unitários. Depois vou falar um pouco sobre fakes, mocks e stubs e algumas outras coisas. E depois sobre boas práticas e como manter os seus testes unitários. Como todo teste, são fundamentais e parte essencial do desenvolvimento, tá? E fazer testes automatizados não remove a necessidade de fazer testes manuais, tá? É tudo um processo e você vai precisar dos dois. Quanto mais testes, melhor. É claro que não em completo exagero, né? Você vai... É preciso testar para ter certeza que o seu software está funcionando. Simplesmente fazer automatizado não te salva, não vai sim diminuir o tempo dos testes manuais, mas você ainda precisa fazer teste manual. Nesse gráfico aqui, nessa pirâmide, né, a gente vê nomenclaturas que você pode encontrar. Vai ter nomenclaturas diferentes, mas você pode encontrar a palavra end-to-end em alguns casos, sabe? Mas, basicamente, dividindo aqui, a gente tem os testes de UI, que são testes que se iniciam do front-end. A gente tem os testes de serviço e os testes de integração e os testes unitários, tá? Cada um deles engloba mais coisa, né? E, de certa forma, ele pode ser mais lento e, por isso, mais caro, tanto computacionalmente como também seu tempo, né? Ou ele pode ser mais rápido e agrupar menos coisa, né, no seu teste. É um teste de UI que começa pelo seu front-end, né? São testes que podem ser pequenos codificando, porém ele vai abranger boa parte do seu código. Eles testam contrato e expectativa entre componentes e serviços. Eles precisam, infelizmente, de um ambiente limpo e funcional para testar. Então, você vai precisar do seu ambiente completo, ele precisa ter um código compilado, ele precisa estar todo um ambiente de stage, um ambiente de dev, alguma coisa assim, que precisa ter uma base limpa e você vai incluir coisas para realizar seu teste. Então, isso acaba sendo uma dificuldade, né? Eles demoram quase tanto um teste manual, porque o seu software precisa ir ponto a ponto, clicando como se fosse um usuário. Eles geram muitos falsos negativos. Demorou um tempo a mais para abrir a página, teve falha de contato, né? E esse teste vai te indicar que deu um erro, quando na verdade, se ele esperasse mais alguns microsegundos, algum segundo ali, ele passava. Certas partes do código são testadas repetidas vezes, sem necessidade, então você pode ter um teste login e você vai conseguir testar só o login. Certas partes do código são testadas repetidas vezes, sem necessidade. Por exemplo, o login, que você vai ter um teste login, né, para você testar se o seu software está logando corretamente. Porém, se você pegar uma tela interna do seu site, você vai precisar fazer o login também para testar essa tela interna. Então, todo o teste de tela interna do seu software vai passar também pelo login e eles precisam de muita manutenção. Fora isso, né, imagina se o seu login está com problema. Quando o teste, não só o teste login vai dar problema, né? Como todos os outros testes vão dar problema junto. Então você vai ter que conseguir identificar aonde está o problema através de, sei lá, 10 testes
te indicando o problema, quando na verdade é só uma coisa que está dando problema. Depois a gente tem aí os testes de serviço e integração, que são testes que também podem ser pequenos e abranger grande parte do código, tá? Eles também testam contrato e expectativa entre os componentes. Eles são ótimos para testar a segurança dos serviços. Porém, eles também precisam de um ambiente limpo e funcional para testar. Como o teste UI, eles também apresentam testes que repetidamente testam a mesma parte do código. Então eles também têm esse problema onde se esse pedaço do código quebrar, vai repercutir para vários dos seus testes. E eles são um pouco mais lentos do que os testes unitários, um pouco mais rápidos do que o da UI, né? Mas pois necessitam dessa comunicação entre serviços, então eles têm rede envolvendo, então acaba sendo um pouco mais lento. Precisam de bastante manutenção também, justamente de serem difíceis de você... se você altera uma parte do código, vários códigos, vários testes vão precisar de alteração nesse processo. Já os testes unitários, eles podem ser executados antes mesmo da compilação do seu código. Cada teste executa somente o que é necessário durante o teste. Eles são muito mais rápidos por causa disso, né? Porque também não tem a integração entre os dois serviços, então você não precisa da comunicação de rede, né? Eles precisam de pouca manutenção, porque se você altera uma parte do código, você só vai alterar um teste, né? Você não vai precisar ir buscando os testes que foram alterados devido a essa alteração de código, né? Erros apontam exatamente o trecho do código com problemas, então você normalmente tem um código, um teste, né, para cada método, ou mais de um teste para um método, dependendo da sua situação, né? Você pode testar falhas, você pode testar exceções, você pode testar o caminho feliz, né? Mas se alguma coisa altera, você precisa alterar dois, no máximo 3 testes. Eles testam contrato, mas não testam expectativa. Então, você pode testar que o teste essa classe, esse método, vai te retornar um JSON com X campos. Porém, se esse contrato, né, alterar, você vai alterar esse teste também, porque você vai ter indicação de que houve essa alteração, né? Ele vai falhar normalmente, mas cada um dos pontos que esperavam esse contrato também vão ter que ser alterados no seu código, mas esse teste não indica. Então, devido a esses motivos, a gente foca nessa pirâmide, por exemplo, nos testes unitários, porque a gente vai fazer menos tempo de teste funcional. Proteção contra regressão, então se uma parte do código for alterada, a gente tem esse aviso. É uma documentação executável, então assim, cada pedaço do código você sabe como ele vai se comportar. Então, claro, se você fizer a documentação bem feita, né, mas você sabe qual a resposta dele num caso bom, se você jogar quando que ele dá a exceção, por que ele dá a exceção, se você colocar inputs diferentes dos esperados, como que ele vai responder. E a gente tem um código menos acoplado, tá? Então, devido às características do código unitário, do teste unitário, desculpa, você acaba codificando de uma forma melhor. Então, muitas vezes, num código de um legado, a gente vai pegar o código e você não vai conseguir fazer um teste unitário, você primeiro vai precisar fazer um refactor, né? Mas se você já tem em mente a necessidade de um teste unitário, você acaba codificando melhor. Aqui eu trouxe algumas das ferramentas para fazer teste unitário, né? Então, aqui na empresa a gente utiliza PHP, Go, JavaScript, Sharp, Python. Por isso eu trouxe algumas ferramentas. Então a gente tem PHP Unity para o PHP. A gente tem no Go já é built-in, então a gente não precisa, a biblioteca nativa já traz as ferramentas necessárias. Para JavaScript a gente tem Jest, a gente tem Mocha, Storybook. Então assim, a gente tem uma infinidade de ferramentas
para fazer os nossos testes unitários. E também queria explicar um pouco o que a gente acaba necessitando, né, de mocks e stubs para fazer os nossos testes unitários. Então, eu queria primeiro dar só uma palhinha do que se trata para não chegar completamente cru, né? Então, um fake é um termo genérico para esse tipo de ferramenta, né? Para um mock, para um stub, para um dublê, para um spy, para esse tipo de coisa. O mock é um fake no sistema que contém lógica para responder da forma correta que você espera, né? Então, você já sabe que se você imputar 2 inteiros, ele vai retornar um inteiro, então ele já te retorna um inteiro da forma correta. Ele tem a lógica estruturada para responder da forma correta. Já o stub, ele não tem lógica. Ele sabe que toda vez que você chamar, você programa ele para quando você chamar um certo método, ele vai responder com uma outra resposta. Então ele não tem lógica nenhuma, é só acessa aqui, responde isso. Acessa ali, responde outra coisa. São parte essencial para realizar testes unitários. Sem dúvida, você vai precisar, porque um componente conversa com o outro. Então você vai precisar ter um fake desse outro componente para ter a relação entre esses dois. Boa parte da comunidade acredita que testes unitários você não deve nem comunicar com o próprio outro método da própria classe. Então você não deveria acessar outros métodos internos, a não ser talvez privados, mas qualquer outro método público também tem que ser fakeado numa situação dessa. E a maior parte dos frameworks já oferece os fakes como ferramentas, tá? Mas se não tem outras bibliotecas que você inclui e dá tudo certo. Agora eu vou falar um pouco de boas práticas, né? Nomeie bem seus testes. Por quê? Porque aí você tem uma documentação de como seu teste funciona, né? No primeiro caso aqui, a gente tem um caso ruim, onde ele está testando o método add, e na verdade ele está falando test single. Se você pensar, todo teste já é um teste, então para que você precisa colocar o nome teste no teste? A classe já guarda a informação de que é um teste, né? Você vai ter uma classe para fazer o teste de uma outra classe, então você não precisa dizer que o método também é teste. E nesse caso, o single nem nomeia bem o método, porque ele não está nem testando o método single, você está adicionando um único número nesse teste, mas seria melhor que você nomeasse como o método abaixo, tá? Onde ele fala primeiro o método que está sendo testado, então ele está testando o método add, depois como ele está fazendo isso, ele está adicionando um único número, então single number, e a expectativa do que você espera que aconteça nesse teste, né? Então ele está retornando o mesmo número. Então se você adicionar um número, ele deveria retornar o mesmo número, e é isso que ele testa nesse método, né? Então isso é um bom nome, porque você tem um comportamento esperado, então você tem uma documentação. Evite lógica em testes, tá? Você não está querendo adicionar mais uma lógica, você quer testar o comportamento. Você já tem a lógica no seu método, aqui você só quer testar esse comportamento, tá? Aqui nesse exemplo, ele está colocando um vetor, ele está fazendo uma lógica de for each ali, onde ele soma mais 3, porque dentro desse teste o primeiro vai somar 0, o segundo vai somar 3 e o último vai somar 6. Então ele está adicionando uma lógica aí onde é sempre acrescido de 3. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer, por exemplo, esse exemplo, onde você já sabe o resultado, você vai colocar o resultado esperado, você não vai adicionar lógica nenhuma. Eu estou usando aqui um exemplo em C#, tá, onde você tem teorias, mas quase todas as outras linguagens têm uma forma de fazer isso também. Só para vocês entenderem, nesse método ele é chamado 3 vezes, né, quando você executa esse método. A primeira, ele vai passar essa primeira linha de inline data, onde ele vai passar esse vetor 0, 0 e 0
e ele espera a resposta 0. Tá? Então, no segundo você tem uma string 0, 1 e 2, e ele espera a resposta 3. E na terceira tem 1, 2 e 3, e ele vai somar esses 3 números e espera a resposta 6. Tá? Caso você vá adicionar um novo caso, caso você vá modificar esse teste, você tem menos chance de dar erro nos seus testes futuros. Então, nesse exemplo anterior aqui, como vocês podem ver, se um desses casos falhar, o teste inteiro falha. Então, a gente tem a indicação de que os 3 testes falharam, né? Não foi só um. Então, também é bom a gente ter essa chamada diferente, né? No caso no bom caso, qualquer um desses testes que falhar, a indicação vai ser o segundo teste falhou, o primeiro teste falhou. Então a gente tem uma forma mais pontual de indicar onde há falha. Tá? Evite diversos asserts em um só teste. Da mesma forma que eu disse anteriormente, né? A gente tem uma chance maior de estados internos influenciarem no seu teste. Então, tipo, se um teste falhar, a gente vai dizer que todos os 2 asserts falharam, né? Você não vai ter, não vai saber exatamente o que falhou, por que falhou, como falhou. Tá? A gente não tem uma identificação imediata dizendo foi aqui que falhou, foi por isso daqui que falhou. Então, o caso ideal é justamente a gente separar de novo em 2 casos de testes diferentes da mesma forma que era o exemplo anterior. Assim, o que testar, né? É importante a gente testar casos de sucesso. Bom testar todas as possibilidades possíveis, né? Então, por exemplo, o operador mais de JavaScript, né? Você pode somar 2 números. Você pode somar um número com uma string. Você pode fazer combinações de vários casos, né? A gente também precisa fazer testes de falha, né? Por exemplo, um input ruim, né? Você está tentando fazer uma subtração no operador de JavaScript entre uma string e um número. Isso vai retornar um none, né? Então, é importante fazer esse teste também, justamente porque você documenta como esse método funciona. Teste de falha de comunicação, então, como o seu método vai se comportar caso você tenha uma falha de comunicação com o seu banco, né? Ele vai explodir, ele vai retornar uma mensagem para o usuário, ele vai mostrar que informação para o seu serviço que ele está se comunicando. Tá? E exceções também, né? Se ele vai jogar uma exceção, que exceção ele vai receber, por que ele está recebendo a exceção, como ele recebe essa exceção. É sempre bom ter essa documentação. E como manter, né, esses testes? A maior parte das pessoas acha que vai ser difícil, mas se você adicionar ao pré-commit um passo de execução dos testes, toda vez que você for fazer um commit, esses testes vão ser executados. Então, você tem certeza que todos os seus devs estão executando os seus testes. Você pode colocar nesse próprio teste de pré-commit uma validação da cobertura total. Então, se a cobertura total diminuir em X%, ou simplesmente diminuir, você não deixa que esse commit vá para frente. Pode ser pré-commit ou pode ser pré-push, né? Pré-merge, você pode fazer de diversas formas diferentes. Fazer com que os testes tenham que passar sempre entre os commits, né? Então, isso é essencial. Você não vai fazer um commit com coisas quebradas, né? Como eu disse, é bem mais simples do que parece. Obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês e até a próxima.